A gente vai falar sobre os carboidratos. Os micro-organismos metabolizam os carboidratos a fim de obter energia para o seu crescimento. O metabolismo oxidativo, quando há predominância de bactérias aeróbicas e anaeróbicas facultativas, tem a produção de água, H2O e CO2. E também não tem um acúmulo excessivo de produtos intermediários e não tem sem a ausência de oxigênio. Agora a gente vai falar um pouco sobre o metabolismo fermentativo. Quando as bactérias anaeróbicas extrintas ou facultativas utilizam os carboidratos, acumulando assim os produtos intermediários ou finais, e consequentemente afetam as bactérias organolépticas do alimento. O monossacarídeo é o carboidrato mais simples que existe. Sua estrutura é formada por um pequeno número de carbono, como também hidrogênio e oxigênio. Quando são metabolizados pelo processo fermentativo, transformam-se em ácido pirúvico, convertendo em diferentes compostos químicos. A fermentação láctica, realizada exclusivamente por ação bacteriana, os lactobacilos, ocorre quando a glicólise tem como carboidratos a glicose ou a galactose, obtidos a partir da quebra de uma molécula de lactose. Fazem parte desse grupo os seguintes gêneros bacterianos: Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, Lactococcus, Enterococcus, Carnobacterium e Vagococcus. Nesta fermentação, há produção de ácido lático, podendo ser do tipo homolática, com maior quantidade desses componentes em relação aos demais produtos formados, como diacetil, etanol e CO2, ou heterolática, quando as produções desse grupo são praticamente as mesmas. Fermentação alcoólica. Característicos de leveduras e bactérias do gênero Zimomonas, o piruvato é convertido em CO2 e acetaldeído, sendo este reduzido a etanol. As leveduras do gênero Saccharomyces são as mais importantes. Na produção de alimentos, tomam parte no processo fermentativo de produção de cerveja, de produtos de panificação e vegetais fermentados, por exemplo. Fermentação fórmica. Os produtos desse tipo de fermentação são ácido lático, acético, succínico e fórmico. Essa via fermentativa é utilizada pela maioria das bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae. Durante essa fermentação, há acúmulo de ácido e o pH atinge valores inferiores a 6, levando então alguns gêneros bacterianos a produzirem enzimas hidrogenilase fórmica, que transformará o ácido fórmico em CO2 mais H2. Fermentação butanodioica. Nessa fermentação, a produção de ácido é menor. Os produtos formados nessa fermentação são neutros. Ceratia, Enterobacter e Bacillus são alguns dos gêneros que utilizam essa via fermentativa. Fermentação butírica. Nesse processo, há predominância da formação de ácido butírico, além de ácido acético, CO2, H2, acetona, isopanol e N-butanol. As bactérias envolvidas são denominadas bactérias butíricas. A fermentação butírica é realizada por certos anaeróbios estritos, sendo típicas do gênero Clostridium. Devido à formação de gases CO2 e H2, ocorre o estufamento da lata. Fermentação propiônica. Realizada pelas bactérias propiônicas, os produtos finais são ácido propiônico, acético e succínico, além do CO2. Durante a produção do queijo tipo suíço, essa fermentação ocorre após a fermentação lática e coagulação da caseína. Agora vamos falar sobre os polissacarídeos hidrossoláveis por micro-organismos. Os mais importantes são o amido, que é um componente de reserva de várias plantas, devido às enzimas extracelulares como diastase e amiálise, produzidas por determinadas bactérias e bolores, como os micro-organismos amiolíticos. Exemplos são os bacilos. As pectinas são polímeros de ácido galactorônico com grupos carboxilas esterificados por radicais metila. As pectinas são encontradas nas paredes celulares e espaços intercelulares dos tecidos vegetais. Alguns micro-organismos, chamados de pectinolíticos, produzem em vegetais a deteriorização chamada podridão mole, decorrente justamente da produção de enzimas pectinas por esses micro-organismos.
Essas enzimas são pectinasterase, poligalacturonidesa e pectato transeliminase. A celulose é considerada uma substância fibrosa primária em plantas e são denominadas bactérias celulóticas e produzem celulases, que degradam a celulose diretamente à glicose ou a produtos intermediários, como a silobiose. Um exemplo é o Clostridium. As substâncias intermediárias do metabolismo de carboidratos são as bactérias acéticas e elas realizam uma oxidação incompleta dos álcools, provocando um acúmulo de ácidos orgânicos como produto final. Tem as culturas de bactérias acéticas que são empregadas na produção de vinagre e, ao mesmo tempo, são importantes agentes da deteriorização de alimentos ácidos. Agora, a descarbonização de ácido pivúrico. Essa relação leva à formação de acetaldeído de CO2. O acetaldeído pode, entre outras reações, ser considerado formação acetoína ou acetilmetilcarbino. Este composto pode ser oxidado a diacetil, que é responsável pelo aroma de manteiga bastante pronunciado em sucos cítricos, por exemplo. Agora, os micro-organismos nas proteínas. As proteínas são cadeias de aminoácidos unidos por ligações peptídicas que podem ser destruídas por hidrólise catalisada por enzimas. As proteínas são degradadas através das proteinases e peptídeos e, em seguida, aminoácidos através das peptidases. Os micro-organismos só conseguem aproveitar as moléculas menores de proteínas ou peptídeos e não a proteína intacta, pois esta não consegue atravessar a membrana celular. Alguns micro-organismos, tais como Clostridio, bacilos e pseudomonas, e ocasionalmente espécies de outros gêneros, secretam enzimas extracelulares. Agora as proteínas e os tipos de degradações. A disseminação oxidativa ou redutora, que produz amônia e alfa-cetaácidos, sendo fonte de energia para os MOS, disseminação redutora e oxidativa, descarboxilação, produção de H2S e decomposição do radical ao aminoácido. Os micro-organismos nos lipídios. Os principais lipídios presentes em alimentos são estéreis de glicerol e ácidos graxos, denominados triglicerídeos. Os micro-organismos lipolíticos produzem cetonas metiladas e ácidos graxos voláteis a partir de óleos e gorduras. A rancificação oxidativa e a rancificação hidrolítica. A rancificação oxidativa produz substâncias com aroma pronunciado e desagradável devido à decomposição dos hidroperóxidos em compostos carbonilíticos, misturas de cetonas e aldeídos saturados e insaturados. Já a rancificação hidrolítica ocorre a liberação de ácidos graxos das moléculas de triglicerídeos, sendo que os de cadeia curta, como o burítico, caproico e capilítico, causam odores estranhos nos alimentos nos quais estão presentes. Existem outras deteriorações que ocorrem devido ao crescimento microbiano que leva à rejeição do alimento. A gente pode citar as modificações na viscosidade e as alterações de cor, devido à produção de pigmentos ou crescimento de micélio de bolores. A alteração na viscosidade, os micro-organismos são capazes de polimerizar disacarídeos, sintetizando os polissacarídeos. Leuconostoque mesentoides e a E. coli, por exemplo, utilizam sacarose e a maltose para a produção de amiloses dextranas, sendo essas as substâncias que alteram o alimento, produzindo um limo superficial em alimentos sólidos ou alterando a viscosidade dos alimentos líquidos. Por exemplo, no leite, o crescimento do Enterobacter aerogenes e alcaligenes causa o aumento da viscosidade do alimento. As alterações na coloração do alimento podem ser provocadas por diversos gêneros bacterianos produtores de pigmentos. Esses pigmentos, quando eles são hidrossolúveis, se difundem pela água livre do alimento, podendo ser visualizados não apenas no local do crescimento bacteriano, mas também em outros pontos. Já os lipossolúveis só serão visíveis nos pontos onde houver o crescimento bacteriano. Dentre essas bactérias produtoras de pigmentos, a gente pode citar as do gênero Serratia, pertencentes à família Enterobacteriaceae, cujos pigmentos eles são insolúveis em água. Eles variam do róseo ao vermelho. Já os pigmentos de cor amarela, laranja e vermelha também são insolúveis em água e são produzidas por Flavobacterium. As bactérias do gênero Pseudomonas são importantes no que se refere à deterioração de alimentos. Produzem pigmentos de diferentes naturezas e coloração. Entre elas, a gente tem os pigmentos fluorescentes, de coloração amarela esverdeada, quando estão sob luz ultravioleta.
em comprimento de onda inferior a 260. Esses pigmentos citados anteriormente são pigmentos hidrossolúveis. Agora, falando um pouco sobre o crescimento de bolores e leveduras, eles apresentam características fisiológicas similares. Ao se comparar a velocidade de multiplicação das bactérias, bolores e leveduras, constata-se que as bactérias apresentam menor tempo de geração, por isso elas são os principais agentes deteriorantes, quando o alimento oferece as condições ideais para sua multiplicação. Se não existem as condições seletivas, como pH ácido, atividade de água inferior a 0,94, e a temperatura entre 25 a 28 graus, os micro-organismos predominantes serão as leveduras. As leveduras podem ser deterioradoras ou promotoras do processo tecnológico. Um exemplo típico é a Saccharomyces cerevisiae, sendo utilizado na obtenção de produzir vinhos e álcool etílico, mas quando presente em suco de frutas ou em bebidas carbonatadas, ela pode ser um agente deteriorante. A ação das leveduras sobre as proteínas e sobre outras substâncias nitrogenadas é praticamente nula. As leveduras oxidativas apresentam-se rugosas e brancas, crescendo na superfície de alimentos ácidos, como por exemplo picles e os sucos envasados em jarras de vidro, além também de aparecerem nas superfícies de dornas ou tanques de fermentação. Deteriorização de leites e derivados. A combinação do leite pode ocorrer durante a ordenha. Porém, os principais fontes de contaminação são os equipamentos utilizados durante a manipulação, o transporte, o processamento e o armazenamento. A qualidade de todos os produtos derivados do leite depende basicamente das condições microbiológicas da matéria-prima. Agora, carnes e derivados. A quantidade e os tipos de mós que se desenvolverão na carne dependerão das condições de abate a que o animal foi submetido, das condições de estresse nesse momento. Os tipos mais comuns de deteriorização de carnes podem ser classificados de acordo com a atmosfera que envolve os produtos e se são provocados por bactérias, bolores ou leveduras. A temperatura é outro fator de importância que influenciará o tipo de deteriorização. Assim, a carne refrigerada será deteriorada por micro-organismos que crescem nessas temperaturas, incluindo muitos daqueles capazes de produzir limosidade superficial, alterações na cor e pontos de crescimento superficial. O que é rancificação? Os principais micro-organismos lipolíticos causadores da deteriorização de gorduras na carne são os pseudômonas e outros gram-negativos, bacilos, leveduras e bolores. Esses mesmos micro-organismos também são ativos na degradação oxidativa de ácidos graxos. Qualquer sistema bacteriano que produza peróxido catalisará a oxidação química dos ácidos graxos na carne. Aldeídos e ácidos, substâncias produzidas durante a oxidação, transmitem à carne sabor e odor estranho. Alterações em condições de aerobiose. São causadas por bactérias aeróbicas, facultativas e aeróbias, que crescem no interior da carne. As principais alterações são: a verdadeira putrefação significa a decomposição anaeróbica de proteínas com produção de compostos de aroma desagradável, como H2S, indol, escatol, putrescina, cadeverina e etc. O gênero bacteriano mais comum causador desse tipo de deteriorização é o Clostridium, embora as bactérias aeróbicas facultativas também possam ser envolvidas. A acidificação é o acúmulo de ácidos orgânicos como fórmico, acético, propiônico e, durante a degradação enzimática bacteriana, das moléculas complexas. A proteólise sem putrefação, causada por bactérias anaeróbicas ou facultativas, por exemplo, são da espécie Clostridium butyricus e coliformes e também podem contribuir para a acidificação. Odores e sabores estranhos. O termo inglês body taint refere-se à carne e está relacionado à acidificação à putrefação próxima ao osso, principalmente em presuntos. De um modo geral, significa putrefação. Deterioração de frangos. As bactérias são as principais causadoras da deterioração desse alimento, sendo o conteúdo intestinal a fonte primária deste micro-organismo. Em frangos eviscerados mantidos a 10 graus Celsius ou abaixo, a deterioração ocorre principalmente por pseudomonas e leveduras. Acima dessa temperatura, tem-se o crescimento de alcaligêneses e Flavobacterium. Odores alterados são comuns em pedaços de frangos refrigerados, causados principalmente por pseudomonas, embora espécies de alcaligêneses também possam estar envolvidas. Deterioração de pescados e frutos do mar.
Um dos alimentos mais suscetíveis à deterioração devido à atividade de água elevada, composição química, teor de gorduras insaturadas, facilmente oxidáveis e principalmente ao pH próximo à neutralidade. A composição química dos pescados varia em função da espécie, época do ano e condições de alimentação. A deterioração pode ocorrer através de autólise, oxidação, atividade bacteriana ou ainda pela combinação desses três processos. O processo de autólise ocorre devido à ação dos sucos digestivos. Esses sucos de natureza ácidos, com muitas enzimas proteolíticas, atravessam a parede intestinal após a morte do pescado, indo atuar sobre os tecidos musculares, provocando sua decomposição e facilitando a disseminação de micro-organismos do trato intestinal. Essas enzimas também atacam e perfuram as vísceras, o que acelera a deterioração. A ação da enzima dos tecidos, além das enzimas dos sucos digestivos, também as dos tecidos e da pele levam ao amolecimento e desintegração da carne, facilitando consequentemente a disseminação dos micro-organismos contaminantes. Deterioração de ovos. A maioria dos ovos é estéril, pelo menos em sua parte interna. No entanto, as cascas tornam-se logo contaminadas por matéria fecal da ave, da gaiola ou do ninho. Essa contaminação pode ocorrer também pela água de lavagem, pela manipulação ou ainda pela embalagem utilizada. A casca e a cutícula de revestimento retardam a entrada dos micro-organismos. As membranas internas também servem como barreira mecânica. Além das barreiras físicas, existem as químicas. Entre essas, podem ser citados a albumina, que é uma substância inadequada como meio de cultura, pois tem o pH alto, variando de 9 a 10. Deterioração de alimentos enlatados. Os alimentos enlatados ou envasados não deveriam sofrer deterioração microbiana, pois são submetidos a processamento térmico. Entretanto, por diversas razões, algumas vezes a deterioração ocorre. As principais causas para isso são deterioração pré-processamento ou incipiente, contaminação do alimento enlatado através de falhas nas costuras, resfriamento inadequado, subprocessamento. Falando um pouco sobre a deterioração de produtos de origem vegetal, as perdas relativas da deterioração de origem vegetal são provocadas pelas chamadas doenças de mercado e correspondem a aproximadamente 20% de toda a colheita. Um dos gêneros mais frequentes envolvido com a deterioração de vegetais é a ervínia. Os micro-organismos hidrolisam a pectina, provocando o amolecimento do vegetal, produzindo odor desagradável e uma aparência meio úmida. Alguns vegetais atacados são os aspargos, cebola, alho, cenoura, alface, salsão, batata, espinafre, entre outros. Apesar do mecanismo pelo qual as bactérias desse gênero provocam a podridão mole não estar totalmente elucidado, é bastante provável que esses micro-organismos sobrevivam às custas da seiva do vegetal até que ela seja exaurida. Já que o gênero Ervínia pertence à família Enterobacteriaceae, são as bactérias sem muitas exigências para seu crescimento. Além disso tudo, por exemplo, a podridão negra do repolho e da couve-flor é causada por Xanthomonas campestres, que também é responsável por uma grande variedade de doenças em outras plantas, inclusive o cancro cítrico. Os bolores são mais comuns em frutas e vegetais ácidos, deficientes em vitamina B, que apresentam a superfície moderadamente seca. A via de entrada dos micro-organismos deteriorantes nos vegetais é importante porque ela vai determinar o tipo de deterioração e a probabilidade de sua ocorrência. Agora falando um pouco sobre os sucos de frutas e vegetais. Os sucos naturais ou concentrados, eles podem ser obtidos espremendo as frutas ou os vegetais, ou a partir deles macerados, ou pelo material triturado, de modo a serem obtidos juntamente com a polpa, ou ainda que seja através da água, como por exemplo ocorre no suco da ameixa seca. O desenvolvimento de leveduras ou das bactérias ele vai depender mais da temperatura de armazenamento do que da própria composição do suco. A temperatura entre 15 a 35 graus Celsius favorece o desenvolvimento das leveduras. O aumento do potencial redox devido à remoção de sólidos do suco também favorece o crescimento das leveduras, e a deficiência de vitamina C desfavorece o crescimento bacteriano. As alterações que ocorrem em suco de frutas frescas armazenadas a temperatura ambiente são decorrentes da fermentação alcoólica por leveduras formadoras da película ou por bolores que crescem na superfície.
Assim como os produtos citados anteriormente, os açúcares e doces também raramente sofrem deterioração quando preparados e processados com os devidos cuidados, especialmente devido à falta de umidade suficiente para o crescimento microbiano. As bactérias contaminantes mais importantes dos açúcares de cana e beterraba pertencem aos gêneros Bacillus e Clostridium. A deterioração ocorre caso os açúcares sejam armazenados sob condições de extrema umidade, sendo que os micro-organismos mais envolvidos são a Torula spp e as cepas homofílicas. Já os condimentos não sofrem deterioração como os demais grupos de alimentos, apesar de poder haver crescimento de bolores durante a desidratação. O tratamento dos condimentos com óxido de propileno reduz muito a carga microbiana. Agora, relacionando as nozes e os produtos semelhantes, o alto teor de gordura e o baixo conteúdo aquoso tornam esses produtos refratários à deterioração bacteriana. Porém, quando são armazenados em ambientes com uma umidade relativa mais alta, os bolores podem se desenvolver e produzir micotoxinas, como, por exemplo, as aflatoxinas. Agora, falando um pouco sobre os cereais e as farinhas, a microbiota do trigo, centeio, do milho e outros produtos relacionados é formada pela do solo, do ambiente no qual são armazenados e aquela adquirida durante o processamento. E como a atividade de água desses produtos é bem baixa, mesmo o teor proteico dos carboidratos não vai ser o suficiente para permitir o bom crescimento bacteriano. No caso das farinhas, os agentes branqueadores auxiliam na redução da carga microbiana. Porém, quando há condições para o desenvolvimento microbiano, as bactérias do gênero Bacillus e os bolores são os primeiros a se desenvolverem nesse meio. As bactérias láticas são as principais deteriorantes dos produtos de massa, inclusive massa para pizzas. Por último, os produtos de panificação, quando são manuseados de maneira adequada, raramente são afetados por micro-organismos, uma vez que apresentam baixa umidade. O armazenamento desses produtos em atmosfera com baixa umidade dificulta o crescimento dos bolores. Esse tipo de deterioração, quando ocorre, é causada pelo armazenamento em umidade elevada ou pela embalagem do produto ainda quente. A massa do pão caseiro pode apresentar uma alteração conhecida como roughness, causada por certas cepas de Bacillus subtilis, na qual ocorre um aumento da viscosidade, conferindo à massa um aspecto de corda. Em relação aos bolos, dificilmente sofrem a deterioração bacteriana devido às altas concentrações de açúcar, o que causa na diminuição da atividade de água.